2026 tá, ó, batendo na porta e você já sabe o que vai fazer com o seu gatinho que tem medo de fogo de artifício, que tem medo de barulho, que tem medo de música alta, que tem medo de visita, que você vai viajar, com quem que você vai deixar esse gatinho, já tem cat sitter. Então fica aqui nesse vídeo que você vai aprender sobre isso tudo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, que vai ser muito útil e você vai receber os vídeos fresquinhos em primeira mão. Que para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária de felinos, comportamentalista e psiquiatra de felinos. Então aqui nesse canal você aprende tudo sobre o mundo dos felinos com aquela pitadinha, com aquele acréscimo de comportamento, que é a minha área que eu amo tanto. Então vamos lá falar sobre 2026, sobre a nossa festa que já está aí batendo na porta e o seu gatinho precisa ser lembrado? Vamos que vamos? Primeira coisa, gente, como eu sempre falo, como eu sou da área de comportamento, eu sempre falo e pergunto, quem é o seu gatinho? O que o seu gatinho gosta? O que o seu gatinho suporta? Como que o seu gatinho age quando tem muitas pessoas? Como que o seu gatinho fica quando tem barulho, quando tem música alta? E aí, você já conhece? Então eu te desafio a pegar uma caneta e um papel, ou então se você estiver assistindo no seu tablet, na televisão, em qualquer outro lugar, pega seu telefone aí e faz uma lista. Quem é o meu gatinho? Medroso? Sim, check. É sociável? Aí você tem outro que, por exemplo, é sociável? Check. Liga para barulho? Sim, check ou não? Tá? Então é muito importante vocês fazerem essa lista para vocês conhecerem quem é o gatinho de vocês. A partir do momento que vocês conhecem, que vocês sabem quem é o seu gato, vocês conseguem até viajar muito mais tranquila. Se você vai viajar, deixa seu comentário aqui e me conta para onde você vai, de onde você é e para onde você vai. Quero conhecer vocês. E outra coisa, gente, é muito importante, como eu falei, que vocês conheçam o gatinho de vocês. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso gatinho, a gente consegue fazer com que fique um ambiente legal para ele. Se a gente não conhece o nosso gato, fica muito difícil da gente viajar tranquila, da gente ir para alguma festa tranquila. A gente precisa conhecer quem é o nosso gato. Antes de tudo, gente, eu queria deixar aqui, eu vou deixar o link também, que ainda vai dar tempo de vocês comprarem, que é o Feliway Optimum, tá? Para quem não conhece, o Feliway, ele tem vários feromônios, e os feromônios são substâncias que o gato libera no corpo todo, e essas substâncias dão a sensação de bem-estar, de prazer, de tranquilidade, e o seu gatinho consegue ficar muito mais tranquilo. Sempre colocar na tomada. Então, você está vendo hoje, dia 29, dia 28, já compra e já põe na tomada. Dependendo do tamanho da sua casa, do seu apartamento, você pode precisar de mais. Então, eu gosto de colocar em lugares que eles ficam. Então, aqui em casa tem aqui nesse quarto e tem na sala, que é onde elas mais ficam. Sempre que eu vou viajar, sempre que eu vou demorar a voltar para casa, sempre que vai ter visita, eu coloco na tomada, que faz com que elas fiquem muito mais tranquilas e eu fique também, né? Porque eles sentem quando a gente não tá tranquilo. Então, gente, tenham esse Feliway sempre na casa de vocês, independente de qualquer coisa. Tenham o Feliway em casa, que é muito importante. Então, vamos colocar aí a primeira hipótese de que vocês não vão viajar, mas vocês vão para uma festa, tá? E aí você tem um gatinho que tem medo de fogo de artifício. E a gente nunca sabe, né? Se vai soltar, se não vai, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então é muito importante a gente se prevenir. Quando a gente tem um gatinho que tem medo de fogos de artifício, a primeira coisa é a gente ter na nossa casa safe places, tá? Eu sempre falo muito, para quem já me acompanha aqui, eu falo muito sobre safe places, porque ali ela tá segura, aqui ela tá segura, aqui, tá? Então são vários lugares onde eles se sentem seguros e eles procuram esses lugares no momento de medo, no momento de mais angustiante que eles estão passando, tá? Então tenham esses lugares na sua casa. Também pode ser cobertor, que tem uns que gostam de entrar embaixo do cobertor. Então vai sair, já deixa o cobertor ali que eles gostam, tá?
Deixa um cômodo preparado que vocês sabem que eles gostam de ficar ali, que eles ficam bem. E aí nesse cômodo você vai colocar tudo, caixinha de areia, comida, água, tá? Nesse momento, tá bom? Se o gatinho de vocês ficar com medo só no momento dos fogos, você pode espalhar normalmente pela casa, fazer do jeito que você faz, mas tenham safe places, tá? Tipo aqui, tipo ali, tipo aqui, tá? Para eles se esconderem nesse momento. E se você vai sair de casa, igual eu falei, você vai para uma festa, vamos supor, você vai deixar na sua televisão, ali na playlist do Spotify, uma playlist que chama Music for Cats. Ou então, ai, Júnior, não tem Spotify, o que eu faço? Deu tudo errado? Não, você pode deixar uma playlist, por exemplo, de música clássica, tá? Não tem problema, eu gosto muito de música clássica ou dessa Music for Cats, tá? Tomem muito cuidado porque tem algumas playlists para gatos, né, entre aspas, mas que tem, faz barulho de faz barulho de miado de outros gatos e isso pode acabar assustando ao invés de acalmar. Então, usa Music for Cats ou então música clássica, tá bom? Para não ter erro. Então, a dica maior é, entenda seu gato, conheça seu gato e deixe os safe places na casa com essa playlist e o Feliway na tomada de forma tranquila, tá? Se você tiver câmera, tem alguns comportamentalistas que não são a favor, mas eu sou, tá? O que eu não sou a favor é de falar na câmera, mas você pode deixar uma câmera também para ir monitorando e vendo ali, de repente a sua festa não é tão longe, se você precisar você volta, mas assim, se você achar que vai acalmar seu coração igual o meu acalma, deixa a câmera lá e tá tudo certo, tá tudo em paz, só não fale na câmera, combinado? Então, vamos supor agora que você vai viajar e vai ir uma cat sitter lá para cuidar para você. Lembrando, gente, que cat sitter precisa ir pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Ah, não, Júnior, mas ela vai dia 30? É para ir. Ela vai dia 31? É para ir. Quem trabalha como cat sitter precisa ter esse entendimento, ter essa noção que vai ter dias assim que vai estar todo mundo brindando, né? Igual quando eu fazia plantão. Eu já fiz plantão no Natal, no Ano Novo, Carnaval. E aí a gente vai estar ali trabalhando. Tá tudo certo, tá? Então, vamos supor que você vai viajar e vai uma cat sitter lá 2 vezes ao dia para você. Quando a gente decide viajar e o nosso gatinho vai ficar na nossa casa, que é o ideal, tá? A gente precisa deixar tudo da forma como a gente geralmente deixa. O gato, ele entende a casa do jeito que ele vê ali. Então, por isso que a gente fala, né? Não fica mudando móvel de lugar, não fica fazendo muitas mudanças, não fica mudando caixa de areia, pote de comida. Mantém onde geralmente você mantém, tá? Não fica mudando, não muda nada, não acrescenta nada, tá? Deixa exatamente como tá. É o primeiro passo. Segundo passo, pôr o Feliway na tomada. Então, no dia que você for viajar, já pode deixar o Feliway até você voltar. O Feliway, gente, ele dura em média 30 dias quando fica direto na tomada. Então, não, Júnior, minha viagem é de 10 dias. Pode deixar que você vai voltar e ainda vai ter Feliway ali, tá? Então, é bem tranquilo. E outra coisa que vocês podem associar também é a parte ali, quando a gente gosta de falar do churu, tá? Porque quando a gente tem algo ali no momento dos fogos, por exemplo, quando você viaja, acaba sendo mais complicado, né? Porque aí, geralmente, a cat sitter vai mais cedo e tudo mais. Mas ela pode deixar, por exemplo, vai de manhã e passa o churro aqui, ó, nesses labirintos, deixa congelando no congelador. E aí, a última vez que ela for lá no dia, ela deixa para eles. Isso ajuda também a desestressar, a fazer eles gastarem energia mental, tá? Então, o caminho é o seguinte, é você preparar a casa para a forma como o seu gato lida com aquele momento. Então, vai viajar, vou falar de novo para vocês. Não muda nada de lugar, não põe nada de novo, continua tudo da mesma forma. Cat sitter pelo menos 2 vezes ao dia. E vocês podem pedir também para ela deixar ligado a Music for Cats também, tá? Então, no último horário de visita dela, ela já deixa ligado e aí no outro dia ela desliga, tá? Então, cuidar do ambiente, deixar tudo como sempre deixou, colocar o Feliway, você vai colocar o Feliway no dia que você viaja, tá? Colocar os safe places para eles,
tá bom? Isso aqui, gente, eu tô falando para gatos que não entram em desespero, tá? Quando um gato entra em desespero por causa de fogos de artifício, infelizmente o ideal é que tenha alguém ali com ele, tá? Porque ele vai desesperar naquele momento. Ou então a gente precisa fazer uma terapia comportamental, né, para poder ir fazendo a dessensibilização, para ele ir entendendo todo o ambiente. Mas se o seu gato só se assusta, essas dicas que eu tô dando vai ajudar, tá? E você pode ir tranquila. Depois que você colocar o Feliway na tomada, você vai conversar com a cat sitter para no último horário ela deixar essa associação aqui, ó, do churro com o labirinto congelado, para poder o gato ir comendo, ir desestressando e ir conseguindo relaxar, tá? Deixar a Music for Cats ligada, Feliway na tomada e você pode também olhar pela câmera. É muito importante, de novo, que você tenha o safe place, porque começou a fazer barulho, eles vão correr para se esconder. E tá tudo certo, eles vão se esconder, pode ficar um pouquinho mais tenso, mas eles estão ali, estão tranquilos, tá? Em alguns casos, né, gente, que eu acompanho para terapia comportamental, na verdade, esse final de ano eu fiz muitos atendimentos nessa parte de comportamento voltado para fogos de artifício. Então, a gente entra com algumas medicações, então por isso que é importante a gente, quando tem um gatinho dessa forma, não deixar para a última hora. Então, percebeu em alguma época do ano, em alguma data, que ele ficou muito ansioso, que ele ficou com muito medo, é você já procurar, tá? Então, para fazer comigo é só entrar em contato aqui que a gente consegue fazer, tá? A gente faz técnicas memo, que a gente organiza mais o ambiente para dar mais previsibilidade para esse gato, mas é muito importante que toda vez que você vai sair de casa, você não mude nada, porque o gato tá acostumado com aquilo ali. Então, se a gente muda, pode perder a referência para ele e ser mais um estresse, tá? Então, observe se o seu gatinho é um nível de muito medroso ou se ele só assusta e procura um lugar para esconder. Essa minha aqui, ela é bem medrosa, mas nesses casos de fogos, ela corre e se esconde. Então, eu já faço isso tudo, já coloco o Feliway na tomada. Se eu vou sair, eu coloco a Music for Cats um pouquinho mais alto na televisão, não tão alto, tá, gente? Mas um pouquinho mais alto e deixo o Safe Places para ela e sempre deixo essa associação aqui, ó, coloco aqui no labirinto, congelo, quando eu vou sair de noite, eu dou para elas, que acaba desestressando, acaba ajudando ele também. É muito importante que vocês consigam entender, gente, quem é o gato de vocês, qual o nível de medo, qual o nível de ansiedade, qual o nível que ele fica ali naquele momento. Porque se você fizer isso tudo que eu falei para vocês, para um gato que é muito medroso, que nesses momentos, se ele começa respirar de boca aberta, começa a tremer e você sai, não vai adiantar, tá? Então o ideal é que realmente você fique em casa e cuide desse gato. E aí a gente entre como uma terapia comportamental, tá? Mas se o seu gatinho só é assustado e consegue ficar bem nos safe placezinhos dele, tá tudo certo. É só você ir, ficar tranquila. Se ficar insegura, olha pela câmera e segue isso tudo que eu falei para vocês, tá certo? Então, um feliz ano novo para vocês, que 2026 seja repleto de gatinhos na vida de vocês, que seja um ano com muita saúde para vocês e para eles também, tá certo? E a gente continua por aqui. Se Deus quiser, mais um ano aqui postando vídeo para vocês, combinado? Um feliz 2026 pra gente!